Ozzy Osbourne, conhecido mundialmente como o Príncipe das Trevas do heavy metal, construiu uma carreira lendária com sua voz única e presença de palco inconfundível. Goiás News. Notícias sem más delongas. Vamos para a notícia. Mas por trás dos holofotes e dos riffs marcantes do Black Sabbath, existe uma história de desafios pessoais e uma batalha constante pela própria saúde. Em 2020, o mundo soube que Ozzy enfrentava a doença de Parkinson. Mas a realidade é ainda mais impressionante. Os sintomas começaram a se manifestar silenciosamente desde 2003, afetando sua mobilidade e trazendo momentos de dor e incerteza. Apesar do impacto devastador da doença, Ozzy continuou a se apresentar por anos, demonstrando uma resiliência quase sobre-humana. Em seus últimos shows, inclusive, precisou cantar sentado em um trono no palco, um símbolo poderoso de que, mesmo debilitado, a sua voz continuava ecoando com força para milhões de fãs. As dificuldades não pararam por aí. Em 2019, uma queda em sua casa causou sérias lesões na coluna vertebral, obrigando-o a passar por cirurgias complexas e a interromper turnês mundiais que já estavam programadas. As consequências foram duras. Dores constantes, sessões intermináveis de fisioterapia e a incerteza sobre se ele conseguiria voltar a se apresentar ao vivo. Além disso, como se não bastasse, Ozzy também precisou lidar com infecções severas, como pneumonia e complicações respiratórias, que colocaram sua vida em risco em diversas ocasiões. Apesar de todos esses obstáculos, ele surpreendeu o mundo ao anunciar um último show de despedida com o Black Sabbath em 2025, fechando um ciclo com a mesma energia rebelde que o consagrou. A jornada de Ozzy é mais do que uma biografia de excessos e glórias. É uma prova de resistência e amor à música. Mesmo enfrentando limitações físicas e emocionais, o artista se recusou a deixar o palco silencioso. Sua trajetória inspira não apenas fãs de rock, mas qualquer pessoa que já tenha enfrentado batalhas pessoais aparentemente impossíveis. Ao se despedir dos palcos, Ozzy deixou uma mensagem clara. A verdadeira força está em continuar, mesmo quando o corpo já não responde como antes. E assim, entre guitarras distorcidas e aplausos emocionados, ele encerra uma era, mostrando que, para os grandes, a última nota nunca se apaga. Ela ecoa para sempre na história. A história de Ozzy Osbourne vai muito além do mito do rock and roll e mergulha em um verdadeiro campo de batalha pela sobrevivência. O diagnóstico de Parkinson, revelado ao público em 2020, foi apenas a ponta do iceberg de uma luta silenciosa que já se arrastava desde 2003. Nos bastidores, Ozzy travava uma guerra diária contra o próprio corpo, enquanto o mundo só via o astro com sua energia única nos palcos. A doença, progressiva e implacável, atingiu seu sistema nervoso, afetando a fala, o equilíbrio e a capacidade de andar. Para um homem acostumado a dominar multidões com sua presença eletrizante, a realidade de depender de um trono no palco foi devastadora. Mas mesmo assim, Ozzy não se entregou. Cada aparição, cada nota cantada, era um ato de desafio contra uma condição que teimava em enfraquecê-lo. Em 2019, uma nova tragédia se abateu sobre ele. Uma queda dentro de casa resultou em graves lesões na coluna vertebral, forçando-o a cancelar turnês e enfrentar uma série de cirurgias de alto risco. Essa fase marcou um dos momentos mais sombrios da vida de Ozzy. As dores constantes o consumiam, os medicamentos eram cada vez mais pesados e a recuperação parecia distante. As câmeras não mostravam o quanto ele chorava nos bastidores ao ver seu corpo falhar, enquanto sua mente continuava desejando o palco. Além disso, vieram as infecções respiratórias, a pneumonia e complicações típicas de um corpo fragilizado pelo tempo e por décadas de excessos. A cada internação, os fãs temiam por uma notícia que ninguém queria ouvir: o fim definitivo do Príncipe das Trevas. Mas Ozzy sempre foi movido por uma força quase sobrenatural. Em 2020, Echo American 5, quando todos acreditavam que ele jamais voltaria, surpreendeu o mundo ao se reunir com o Black Sabbath para um show de despedida histórico. Foi mais do que uma apresentação, foi um ato de redenção, um adeus digno de uma lenda que se recusou a ser silenciada pela doença e pela dor. Ali, sob luzes ofuscantes e aplausos que pareciam não ter fim, Ozzy provou que sua voz e seu espírito eram indestrutíveis.
Esse momento ficará gravado para sempre na memória de quem assistiu, como o último rugido de um guerreiro que, mesmo ferido, nunca deixou de lutar. A trajetória de Ozzy Osbourne nos últimos anos é marcada por uma luta quase sobre-humana contra uma sequência de desafios que poderiam ter silenciado qualquer outro artista. O Parkinson, diagnosticado publicamente apenas em 2020, já corroía sua mobilidade e autonomia desde 2003, como uma sombra que avançava lentamente sobre sua vida. A doença progressiva não apenas afetava seu corpo, mas também o atacava emocionalmente, testando sua força de vontade a cada novo dia. Ozzy passou a sentir as mãos tremerem, a voz falhar e o equilíbrio se perder, forçando-o a abandonar a energia desenfreada que antes dominava os palcos. A cada apresentação, mesmo sentado em um trono, sua luta era visível. Ali estava um homem que se recusava a desistir, mesmo quando a dor física e emocional ameaçava consumi-lo por completo. Mas o golpe mais cruel ainda estava por vir. Em 2019, uma queda aparentemente banal dentro de casa quase o deixou incapacitado. A fratura na coluna vertebral levou Ozzy a diversas cirurgias de risco, colocando em dúvida se ele voltaria a andar ou sequer subir em um palco novamente. Ele mesmo admitiu em entrevistas que passou por momentos de escuridão, onde questionava se ainda havia um propósito para continuar lutando. Enquanto isso, infecções respiratórias severas, pneumonia e complicações ligadas à idade avançada tornavam o cenário ainda mais desesperador. Internações constantes e longos períodos de recuperação o deixavam isolado, distante dos palcos e de seus fãs, que assistiam, aflitos, ao ídolo enfrentando os limites da vida humana. Mesmo assim, Ozzy mostrou ao mundo uma resistência impressionante. Em 2021, contrariando médicos e expectativas, ele voltou para um último ato, o show de despedida com o Black Sabbath. Foi um espetáculo carregado de emoção e simbolismo. Cada acorde parecia um grito de vitória sobre a doença. Cada olhar emocionado do público era a confirmação de que o legado de Ozzy jamais seria apagado, mesmo que seu corpo já não conseguisse acompanhá-lo como antes. Naquele momento, ele deixou claro que a música sempre foi seu combustível e sua maior arma contra a dor. Era mais que um show. Era a despedida de um guerreiro que, até o fim, preferiu enfrentar a tempestade do que viver na sombra do silêncio. Ozzy Osbourne não enfrentou apenas doenças, mas verdadeiras batalhas que testaram os limites do seu corpo e da sua mente. O diagnóstico de Parkinson, revelado em 2020, foi um golpe brutal não só para o artista, mas também para milhões de fãs ao redor do mundo. Imagine por um instante o peso de conviver por anos com uma doença progressiva que vai, pouco a pouco, tirando sua independência. Ozzy sentia seus movimentos enfraquecerem, a coordenação falhar e a energia vital se esvair, como se cada dia fosse uma luta para não sucumbir. Ainda assim, com uma coragem que desafia qualquer lógica, ele subia aos palcos, mesmo que precisasse de um trono para sustentar seu corpo já cansado. Cada apresentação era um ato de resistência, um grito silencioso contra o destino que tentava calá-lo. E como se o Parkinson não fosse o bastante, em 2019, Ozzy enfrentou um dos momentos mais sombrios de sua vida. Uma queda em casa causou lesões graves na coluna vertebral, obrigando-o a passar por cirurgias delicadas e deixando-o imobilizado por meses. As dores eram tão intensas que, por vezes, ele admitia ter pensado em desistir de tudo. Mas desistir nunca foi uma opção para o príncipe das trevas. Entre fisioterapias extenuantes e uma rotina de remédios pesados, Ozzy lutava para recuperar cada mínimo movimento, enquanto convivia com o medo constante de nunca mais conseguir caminhar, quem dirá voltar a cantar para um público enlouquecido. A situação se agravou com infecções severas, pneumonia e outras complicações decorrentes do envelhecimento e de um histórico de excessos. Foram momentos de pura incerteza, em que médicos chegaram a duvidar de sua capacidade de sobreviver, quanto mais de voltar aos palcos. Mas contra todas as expectativas, Ozzy surpreendeu o mundo em 2025 ao anunciar um último show de despedida com o Black Sabbath. Para muitos aquilo parecia impossível. E talvez fosse mesmo. Mas quando as luzes se acenderam e o público ouviu sua voz ecoar, ficou claro que aquela não era apenas uma performance. Era o clímax de uma vida marcada pela luta, pela dor e pela paixão inabalável pela música.
Ozzy Osbourne sempre foi sinônimo de força, mas poucos conhecem a dimensão da guerra silenciosa que ele enfrentou fora dos palcos. O Parkinson, revelado ao público em 2020, já o corroía em segredo desde 2003, avançando lentamente como um inimigo invisível. A doença, cruel e progressiva, roubava aos poucos sua capacidade de se movimentar, falar e até mesmo de realizar tarefas simples. Mas o que mais pesava sobre Ozzy era a consciência de que seu corpo já não acompanhava a chama que queimava dentro dele. Para alguém que dominava multidões com energia quase sobrenatural, depender de um trono para se manter de pé no palco foi uma ferida emocional profunda. Cada apresentação, cada música cantada com esforço, tornava-se um ato de resistência que arrancava lágrimas de fãs e familiares. Era como ver um guerreiro lutando até a última gota de energia para não ser vencido pela doença. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. O golpe seguinte foi ainda mais devastador. Em 2019, uma queda aparentemente simples dentro de casa resultou em múltiplas fraturas na coluna vertebral. A dor era insuportável e as cirurgias delicadas colocaram Ozzy entre a vida e a morte. Médicos chegaram a duvidar se ele voltaria a andar, quanto mais a cantar. Em seu silêncio, Ozzy travava uma batalha mental brutal. Será que esse é o fim? Ele se perguntava em lágrimas, isolado em uma cama de hospital, enquanto o mundo especulava sobre sua saúde. Como se não bastasse infecções respiratórias, pneumonia e uma sequência de complicações ligadas ao envelhecimento, surgiram como um efeito dominó, fragilizando ainda mais o ícone que parecia indestrutível. Foram noites de febre alta, dificuldades para respirar e medo real de que cada dia pudesse ser o último. Mas Ozzy sempre foi movido por algo maior que a dor, o amor pela música e pelos fãs. Em 2025, ele fez o impensável. Com o corpo debilitado e os médicos recomendando repouso absoluto, o Príncipe das Trevas subiu ao palco para seu último show com o Black Sabbath. Não foi apenas um espetáculo. Foi uma declaração de vitória sobre todos os obstáculos. Quando a luz o iluminou e sua voz ecoou, o público chorou, gritou e percebeu que estava diante de um momento histórico. Era o som de um homem que nunca lá aceitou a derrota, mesmo com o corpo falhando. Ozzy Osbourne provou que algumas lendas jamais se apagam. Elas brilham até o último acorde, deixando uma marca eterna no coração de quem as ouviu. Prepare-se para conhecer uma história que vai além do rock, além da fama. Uma história de dor, coragem e uma resistência quase sobre-humana. Ozzy Osbourne, o eterno Príncipe das Trevas, não é apenas um ícone do heavy metal. Ele é um homem que enfrentou de frente inimigos que não se veem, mas que destroem por dentro. O Parkinson, essa doença cruel e implacável, foi o primeiro a se instalar em sua vida como um predador silencioso. Desde 2003, cada tremor nas mãos, cada dificuldade para caminhar, era um lembrete diário de que o tempo não perdoa nem os mais fortes. Mas Ozzy não se rendeu. Mesmo com o corpo fragilizado, ele decidiu continuar nos palcos, porque ali era o único lugar onde ele se sentia vivo. Imagine só, um homem com dores excruciantes, com dificuldade para manter-se em pé, subindo ao palco para cantar, como se estivesse desafiando a própria morte. Mas o destino ainda não tinha terminado de testar sua força. Em 2019, uma queda em casa mudou sua vida para sempre. Fraturas graves na coluna o deixaram meses sem poder andar. Cirurgias arriscadas, dias intermináveis de reabilitação e dores lancinantes faziam parte de sua rotina. Foi nesse período que muitos acreditaram que Ozzy jamais voltaria a ser visto em cima de um palco. Como se não bastasse, infecções respiratórias graves e pneumonias quase lhe tiraram o pouco de energia que restava. A cada internação, o mundo segurava a respiração, temendo receber a notícia mais temida pelos fãs: o fim definitivo de uma lenda. Mas Ozzy, ele nunca foi um homem comum. Em 2025, quando todos acreditavam que aquele corpo já não suportava mais, ele surpreendeu o mundo. Decidiu fazer seu último show com o Black Sabbath. Foi mais que um espetáculo. Foi um ritual de despedida, um ato de coragem pura.
Cada acorde, cada verso cantado com esforço e alma, arrancava lágrimas da plateia. Era impossível não se emocionar ao ver um homem tão ferido, mas ainda assim tão determinado, dizendo seu adeus de forma grandiosa. E quando Ozzy ergueu a mão e olhou para milhares de fãs gritando seu nome, ficou claro. Ali não estava apenas um músico, estava um verdadeiro guerreiro, alguém que preferiu sangrar no campo de batalha a se render sem lutar. Ozzy Osbourne não é apenas um nome no Hall da Fama do rock. Ele é a definição viva de resistência e superação. Imagine o peso de ter uma doença como o Parkinson, corroendo lentamente cada movimento, cada palavra, cada instante da sua vida. Desde 2003, Ozzy enfrentava essa batalha silenciosa que aos poucos lhe tirava o equilíbrio, a força e até mesmo o controle sobre o próprio corpo. Ainda assim, ele se recusava a ser reduzido a um diagnóstico. Em vez de se esconder, ele continuava a subir nos palcos, mesmo quando precisava de um trono para segurar o peso de um corpo debilitado. Cada show era como uma declaração de guerra contra a doença, uma prova de que sua voz e sua alma eram mais fortes que qualquer limitação física. Mas o destino parecia determinado a testar Ozzy até o limite. Em 2019, uma queda quase banal dentro de casa virou um pesadelo. Fraturas na coluna, cirurgias arriscadas e meses em uma cama de hospital. As dores eram tão intensas que nem os remédios mais fortes conseguiam trazer alívio. Médicos temiam que ele jamais voltasse a andar. E como se isso não bastasse, vieram as infecções respiratórias, pneumonias e o peso de um corpo fragilizado pelo tempo e pelos excessos do passado. Foram noites em que a morte parecia rondá-lo, pronta para apagar a chama de uma das maiores lendas da música. Muitos acreditavam que aquele era o fim. Mas Ozzy, ele nunca soube o que era desistir. E então, contra todas as probabilidades, o impossível aconteceu. Em 2025, Ozzy subiu ao palco para o seu último show com o Black Sabbath. A cada passo que dava, o público prendia a respiração, sabendo que estavam diante de algo histórico. Quando sua voz ecoou, mesmo enfraquecida, ela carregava um peso que nenhuma doença poderia destruir. O peso de décadas de luta, de amor à música e de conexão com milhões de fãs ao redor do mundo. Era mais que uma despedida. Era um ato final de coragem. Um momento tão poderoso que ninguém ali jamais esqueceria. E enquanto as luzes se apagavam e o último acorde se dissipava no ar, Ozzy ergueu a mão e com lágrimas nos olhos deixou sua mensagem. Nunca parem de lutar. Enquanto houver som, há vida. E assim o príncipe das trevas se despediu, não com silêncio, mas com um rugido que vai ecoar para sempre nos corações de quem acompanhou sua jornada. Essa é a prova de que lendas não morrem. Elas se tornam eternas. Senhoras e senhores, a história de Ozzy Osbourne não é apenas sobre música, fama ou polêmicas. É sobre a essência de um guerreiro que se recusou a ser derrotado. Desde o momento em que o Parkinson começou a invadir sua vida silenciosamente em 2003, ele enfrentou uma batalha diária que poucos teriam coragem de travar. Cada tremor, cada dificuldade para caminhar, cada palavra que saía com esforço eram sinais de um corpo lutando contra o tempo. Mas para Ozzy, desistir nunca foi uma opção. Mesmo com as limitações, ele subia ao palco, encarava multidões e mostrava ao mundo que sua alma era maior que qualquer doença. Ele sabia que cada nota poderia ser a última, e isso tornava cada show ainda mais especial, mais intenso, mais humano. E então, como se o destino não estivesse satisfeito, veio o golpe mais brutal, uma queda que quase o deixou paralítico. As cirurgias na coluna, as noites sem dormir por causa das dores, o medo constante de nunca mais andar. Tudo isso poderia ter sido o ponto final na história de qualquer homem comum. Mas Ozzy não é comum. Ele sobreviveu às infecções respiratórias, enfrentou a pneumonia e desafiou os médicos ao dizer: "Eu ainda não terminei." Em 2025, quando todos achavam que a lenda havia se calado, ele fez o impensável. Subiu ao palco para um último ato com o Black Sabbath. E naquele momento, cada olhar estava vidrado, cada coração batia acelerado. Era como se o universo inteiro soubesse que estava testemunhando o fim de uma era. Ozzy, debilitado, mas com os olhos brilhando de emoção, ergueu o braço pela última vez e fez ecoar uma frase que vai ressoar para sempre. "Eu lutei até o fim, e o som nunca vai morrer."
O público explodiu em lágrimas, aplausos e gritos. Era o adeus de um homem que desafiou o impossível, que transformou dor em arte e deixou um legado eterno. A história de Ozzy Osbourne é um lembrete para todos nós. Enquanto houver coragem, enquanto houver paixão, ninguém poderá calar o espírito de uma lenda. E agora, ouvintes, guardem bem essas palavras. Ozzy não se foi. Ele se tornou imortal. E o seu rugido vai ecoar para sempre na eternidade do rock. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like,